E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Nesse vídeo a gente vai falar mais detalhadamente o que é a cultura do estupro, né? Esclarecer esse termo que a gente falou no outro vídeo, né? Para que a gente entenda melhor o que significa isso, né? Então vamos lá. O termo cultura do estupro, ele existe já faz bastante tempo, tá? E ele é usado desde a década de 70. Quando a gente fala em cultura do estupro, a gente está falando de uma estrutura, tá? Uma estrutura que sustenta esses números alarmantes que a gente tem de violência contra a mulher, né? Então, quando a gente fala em cultura, significa basicamente que nós, como sociedade, criamos essa estrutura, né, que sustenta e que mata mulheres aí todos os anos no Brasil e no mundo, né? E se ela é uma cultura que foi construída por nós, nós também podemos desconstruir. Nós também podemos, com as nossas mudanças de comportamento, mudar essa cultura para que esses números de violência diminuam e para que a sociedade seja uma sociedade mais segura para todas as mulheres, tá? Então, quando a gente fala em cultura do estupro, ela diz pra gente, né, a gente acha que, né, culturalmente a gente aprendeu a ver que quando a mulher ela é violentada na rua, foi um cara desconhecido que fez, né? Foi um cara desconhecido que viu a mulher andando na rua aleatoriamente e agarrou essa mulher, né, e violentou essa mulher. E não, né, não é assim que os números mostram pra gente que a coisa acontece, né? Então, quando a gente vê um caso de violência contra a mulher, a gente geralmente ouve alguém falando, ou a gente mesmo fala, né? Ah, o cara é um louco, né? O cara é um monstro, né? Pelo que ele fez. Quando a gente fala, o cara é um monstro, o cara é um louco, né? A gente tá tirando dele a responsabilidade e colocando ele como uma figura, tipo, ele não sabe o que ele tá fazendo, o cara é louco, ele é sem noção. Ele não é sem noção, ele é um criminoso. Ele é um homem que sabe muito bem o que tá fazendo e que faz porque acha que pode fazer, tá? Porque a nossa cultura diz para ele que ele pode fazer. Tá? Então, quando a gente fala em estupro, a gente precisa entender que o estupro ele é mais do que um ato sexual forçado. Ele tem a ver com constrangimento, com violência, com ameaça, com ato libidinoso, tá? É quando essas situações são forçadas, né? E um ato libidinoso ele é mais abrangente, né? Então o estupro ele não tem a ver só com o ato sexual forçado em si, né? Então, 90% dos casos de estupro são praticados por pessoas do sexo masculino, tá? E 88% dos casos, desses casos, as vítimas são do sexo feminino. É por isso que a gente diz que todo homem é um estuprador em potencial. A gente não tira esse dado do nada, a gente não tira essa frase do nada, porque a gente quer culpar os homens por tudo que está acontecendo na sociedade, como vem uns caras aqui escrever. Tá? Não é sobre isso. A gente diz que todo cara é um estuprador em potencial porque os números dizem isso pra gente. Tá? As pesquisas dizem isso pra gente. Os institutos de violência contra a mulher mostram isso pra gente. Não é uma frase tirada do nada. Tá? E aí, como você, homem, contribui para essa cultura do estupro, né? Então vamos lá. Quando você mexe com uma mulher na rua, você tá assediando essa mulher, você tá buzinando pra ela, você tá falando besteira pra ela, você tá assoviando pra ela, você achou ela bonita e você se acha no direito de fazer isso. Tá? Por quê? Porque aquela mulher está à sua disposição. Você aprendeu que ela está à sua disposição. Ela está ali para te satisfazer. Né? E aí, do mesmo jeito que você mexe com ela na rua, você buzina para ela na rua, você se acha no direito de pegar naquela mulher, no braço dela, na mão dela, no cabelo dela, né? E assim você se acha no direito de pegar no corpo dela, né? E aí você violenta essa mulher. Né? Nossa, mas eu só buzinei para a mulher na rua e você está falando que eu posso estuprar essa mulher? Sim, você pode, porque a raiz é a mesma, entendeu? O que te dá o direito de buzinar para aquela mulher na rua é o mesmo direito que aquele cara sentiu de estuprar aquela mulher. Tá? A raiz é a mesma. A cultura do estupro te dá esse direito. Por isso que você se acha no direito de fazer. Tá? E é assim que você contribui para a cultura do estupro. Tá? Quando você, como cliente, por exemplo, força um beijo naquela empresa que você chega, você beija as funcionárias, né? Quando um homem, por exemplo, roça o corpo dele no corpo de uma mulher num ônibus, num metrô, né? Ai, que passou sem querer, tem muita gente, aí você roça seu corpo daquela mulher, se aproveitando daquela situação, você está contribuindo para a cultura do estupro, porque aquela mulher ela não está à sua disposição, tá?
Os homens, ao se sentirem à vontade para fazer isso, eles estão, né, eles estão quando você se sente à vontade para fazer isso com uma mulher, usar o corpo de uma mulher para te satisfazer, nem que seja ali naqueles segundos, né, naquela coisa momentânea, você está cortando o direito daquela mulher de fazer escolhas, tá? Aquele deputado Fernando Cury, que assediou a deputada Isa Pena, ele, dentro do parlamento, dentro de um espaço público, ele abraçou ela por trás e passou a mão no corpo dela, né? Por que ele fez isso? Ele não fez isso porque ele é sem noção. Ele não fez isso porque ele estava brincando. Ele fez isso porque ele se acha no direito de fazer. Porque na cultura que a gente vive, o cara tem direito de fazer isso. Tá? Aquele Gabriel Coelho que, por se tornar ex-namorado, pegou a menina e tatuou o nome dele no rosto dela, ele fez isso porque ela terminou com ele, né? E aí ele fez isso porque ele não aceitava o fim do relacionamento, né? Então, para ele chegar a esse ponto de fazer isso é porque ele se acha dono daquele corpo, daquela mulher. Aquela mulher é dele, é um objeto dele. Então ele faz o que ele quiser, né? Então, quando a gente atenta contra a liberdade da mulher, né, a gente atenta contra a liberdade de escolha dela, né, quanto ao controle, né, daquela situação, né. Quando uma pessoa, e no caso a mulher, ela faz ou não, né, parte de um ato afetivo e sexual, tá? Quando a gente acaba naturalizando, né, tornando tudo muito natural, o assédio, né, a gente acha tudo muito normal, né, a gente tá contribuindo com essa cultura do estupro, né, principalmente porque a gente não sabe como o homem vai reagir ou não de uma mulher, né. Nesse caso desse Gabriel Coelho que tatuou o rosto da namorada, né, da ex-namorada, ele fez porque ele achou que ele poderia fazer, né? Como se ele fosse dono dela. Ele estava marcando o corpo dela como se ele fosse o dono dela, né? Para que ela não se envolvesse mais com ninguém ou para que ela aprendesse como ele faz as coisas. Isso é como se ele fosse o dono do corpo dela. E ele fez isso não é porque ele é louco, não é porque ele é sem noção. Foi porque a sociedade, a cultura do estupro diz que ele pode fazer, tá? O deputado Fernando Cury fez porque ele acha que ele pode fazer. Tá? Então, a gente não precisa pensar muito para ver casos, né, lembrar de casos em que mulheres foram espancadas, foram estupradas, foram violentadas e foram mortas por ex-noivo, ex-marido, ex-namorado, ex-ficante que não aceitou o fim do relacionamento. Né? Então, quando você não aceita o não daquela mulher, você está contribuindo fortemente para a cultura do estupro. Tá? Quando você tá na balada, a mulher fala não pra você e você começa a xingar aquela mulher só porque ela não quis ficar com você. Você tá contribuindo para a cultura do estupro porque ela tem o direito de querer ou não ficar com você. Tá? Ela tem o direito de falar não pra você. E aí quando você não aceita esse não, você tá contribuindo, tá? Para a cultura do estupro. Quando você objetifica a mulher, né? A gente já falou sobre isso, sobre a objetificação da mulher, né? Mas para resumir aqui, é quando a mulher é colocada num papel, né? De satisfazer o homem sexualmente, né? Então, a gente deixa de ver essa mulher como um ser humano, como alguém que tem vontades, que tem escolhas, e ela passa a estar à disposição do homem, né? Quando você relativiza o caso, né, de estupro, de violência, né? A gente também já falou sobre isso aqui. Quando a gente culpabiliza a vítima, né? É quando a gente culpa a vítima pela situação de violência que ela sofreu. Né? Que é quando a gente começa a questionar a roupa, o lugar, o porquê, e é tudo direcionado para a vítima e não para o cara que fez. Né? Em 2021, nós tivemos 66 mil estupros registrados. Registrados, tá? Muito importante falar que meninas com menos de 14 anos são as maiores vítimas, tá, dos estupros. Considerando que casos de estupro e violência sexual são subnotificados, isso quer dizer o quê? Que poucos casos são registrados, ou seja, mais de 66 mil casos em 2021 significa que isso tem grande chance de ser um número muito pequeno perto da realidade, tá? E as vítimas, elas se sentem altamente constrangidas em fazer uma denúncia, em expor o que elas passaram, porque grande parte das vezes, né, é cometida por alguém próximo. É o pai, o padrasto, é o tio, é o avô, é o irmão, é o vizinho, né? E
ela não sente acolhimento das autoridades, né? Então é por isso que a vítima ela demora para denunciar, né? Ou às vezes, muitas vezes ela nem denuncia, porque nós nessa cultura do estupro, né? A gente sempre dá um jeito de culpar a vítima e é isso a gente impede, né? Porque ela tá errada, a gente julga porque ela denunciou, a gente julga quando ela não denunciou, né? A gente está sempre julgando a vítima e isso acaba constrangendo as outras vítimas que passam por aquela situação a não denunciar. Né? Por isso que os nossos números acabam ficando um pouco fora da realidade. Né? 84% dos casos, o cara é conhecido da vítima. Tá? Então, a gente não pode fingir que a gente não sabe que um estupro é registrado no Brasil a cada 8 minutos. Tá? A gente não pode fingir que essa não é a nossa realidade. Então, quando você faz alguma dessas ações que eu citei no vídeo, você está sim contribuindo fortemente para a cultura do estupro, tá? Então é muito importante que para que a sociedade mude e para que esses números diminuam de fato, né? E que para que a sociedade seja um lugar mais seguro para todas as mulheres, que os homens comecem a mudar as atitudes, sabe? De não achar que ele pegar na mão da menina na balada ou ele forçar um beijo, entre isso e o estupro existe uma distância gigantesca. Não, não existe, a raiz é a mesma, tá? E você está contribuindo para isso. Então, mude o seu comportamento. Até o próximo vídeo.